Começa agora mais um programa Alma do Negócio. É bom estar com vocês aqui essa noite. E aqui no estúdio comigo está o Marcelo Coutinho. Ele é consultor da Intermind e vai falar um pouquinho sobre os novos modelos de gestão. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa noite a todos. Para começar, eu quero que você conte para nós qual que é o papel da liderança nos dias atuais. Como é que são esses desafios dos novos líderes nas empresas? Atualmente o líder deve incorporar uma coisa que até algum tempo atrás era abominável dentro das empresas, que é o aspecto emocional, o aspecto sentimental. Antigamente era o líder, ou melhor, o chefe, né? Ele trabalhava basicamente focado numa coisa chamada resultado. Para conseguir esses resultados, ele tinha que contratar gente que tinha conhecimento, que tinha informação. E trabalhava nesse binômio, informação-resultado. Hoje em dia ele tem que agregar dentro disso os aspectos emocionais que contemplam basicamente o nível de relacionamento entre as pessoas, entre a equipe. Ele tem que estimular o relacionamento entre as equipes, entre os membros da equipe, né? E nesse aspecto, eu diria que hoje o gestor ele tem que ter um aspecto, uma capacidade de lidar com os aspectos psicológicos das pessoas muito maior. Eu vou sintetizar agora para encerrar essa tua pergunta com uma observação do Lee Iacocca, que ele disse que na reconstrução da Chrysler, o diploma dele de psicólogo foi muito mais importante que o MBA dele de Harvard. Né? Que interessante. Queria que você falasse um pouquinho desse novo modelo de gestão, na sua experiência, que realmente é necessário para funcionar dentro desse novo ambiente. O novo modelo de gestão, basicamente, em função, o que aconteceu? Mudou o contexto completamente, a informação adquiriu uma velocidade muito grande. Como a informação é energia, ela começou a transformar toda a realidade, todo mundo começou a se transformar em função da velocidade da circulação da informação com o advento da internet. Isso rompeu uma série de paradigmas sobre todos os aspectos. Os principais paradigmas, ou seja, esse foi um paradigma tecnológico, que gerou um paradigma econômico, hoje você pode negociar por internet, fazer negócio por internet, enfim, e também um paradigma sociológico, né, que impacta também na sociedade. Bom, em função disso, a gente vai entrar no campo da empresa. A maneira de se gerir uma empresa dentro do aspecto hierárquico tradicional, que é lá em cima, a decisão é muito rápida. Se ele tiver que a ponta que está de frente para o cliente ou de frente para alguma situação, tiver que recorrer toda a cadeira hierárquica tradicional para tomar uma decisão, ela já perdeu aquela chamada oportunidade. Então todo mundo tem que estar preparado e não é mais um simples achatamento da cadeia hierárquica, e sim um novo formato de você montar as empresas. Agora, então, vamos ver, eu ainda sou daquela geração que está muito acostumado com aquela hierarquia, né? Onde tem o diretor, os gerentes, às vezes os supervisores, para chegar no nível operacional. Isso. Como conseguir uma mudança numa empresa que já está com essa estrutura, já tem esses paradigmas? Esse é o Einstein tem uma frase que eu acho que é ótima. Ele diz: é mais fácil quebrar uma estrutura do átomo do que um paradigma humano, né? Bom, em função disso a gente tem toda uma metodologia. Eu vou fazer uma breve explanação sobre a metodologia, que a gente chama de 7 Cs. Isso é baseado no Victor Pinedo, que foi o primeiro que começou a fazer esse tipo de experimentação ainda no século passado, no começo da década de 90. Ele é autor do livro, para quem se interessar, Construindo Organizações Capazes de Resistir a um Tsunami, da editora Gente. Muito bem. No Victor Pinedo ele coloca muito bem esses 7 Cs que a gente usa. Começa por um aspecto que chama co-construção. A gente tem que ter uma visão clara de futuro, ou seja, o gestor tem que ter uma visão de futuro muito clara e compartilhar essa visão com todo mundo. A partir desse momento começa um mecanismo de co-construção desse objetivo. Ao co-construir esse objetivo... Quer dizer, você envolve as pessoas na elaboração desse objetivo. Exatamente, todo mundo. Do top-down. Não interessa quem esteja na empresa. Está dentro da empresa, você tem que participar desse processo. Por quê? Porque imediatamente ele gera mais 2 Cs. Um chama-se comprometimento. Eu me comprometo com tudo aquilo que eu construí. Se eu estou construindo alguma coisa, eu tenho um compromisso. Se eu tiver significância do que eu estou fazendo, né? Então eu me comprometo com aquilo. Porque eu olho e falo, não é do meu chefe, é meu. Fui eu que ajudei a construir. Então, só vou abrir um parênteses aqui com um exemplo que eu gosto muito de dar, né? O cara que está fazendo a parede. Então, tem um operário que bota tijolo em cima de tijolo. Tem outro que está fazendo uma parede. E tem outro que está fazendo a parte da catedral. Qual deles que vai ter um resultado mais adequado, melhor? Aquele que sabe que está fazendo parte da catedral, né? Exatamente. Então vamos para o próximo então, C. O próximo C é a confiança. A confiança não é simplesmente confiar numa pessoa porque ela é legal. É confiar que aquela pessoa tem as capacidades e as competências necessárias
para executar aquelas tarefas que eles se comprometeram a olhar aquele objetivo do futuro, aquela construção. Imediatamente começa a haver um estímulo de comunicação entre as pessoas. E aí entra uma série de ferramentas e também a maneira como as pessoas se comunicam dentro da empresa. Quanto mais intensa for essa comunicação, mais sinérgica vai ser essa empresa, mais criativa, enfim, mais capaz de se adaptar. E as pessoas estão começando a ver a importância dessa questão da comunicação, né? Eu até tenho desenvolvido um treinamento exatamente focando em atendimento e comunicação, que é a essência. A gente vê que grande parte dos problemas das empresas tem a comunicação na sua raiz, né? Olha, você tocou num ponto fantástico. Eu começaria todos os dias pela comunicação, mas acho que eu não posso quebrar a metodologia. Faz sentido começar pela cocriação, construção da cidade. Mas eu sou um elemento de comunicação, e assim como você enxerga a comunicação como ponto crucial. Eu também estou com você nesse ponto. Agora então vamos para o próximo C. Para o próximo C, que é a conexão com o futuro, com o novo modelo. Quando ele estabeleceu um objetivo, falou, nós vamos chegar lá. Como é que é esse novo modelo? Então a gente tem que desenhar uma conexão, como é que vai ser feita essa conexão? Qual a estrada, qual é o caminho? Quer dizer, a ponte que vai nos levar de onde nós estamos hoje na meta que a gente quer, que é o plano, né? É o plano, exatamente. A gente chama de conexão por uma questão didática. Tá. Mas é o plano, né? É o plano estratégico e tático. Tá. Essas são as ações que nós vamos desenvolver. E o próximo C? E o próximo C é decorrente dessa conexão. Se estiver dando tudo certo, nós temos que celebrar. O papel do reconhecimento é fundamental nos dias de hoje. Principalmente a geração Y não trabalha mais se não tiver uma coisa chamada reconhecimento. Então, o reconhecimento começa uma incorporação e vê que é um aspecto eminentemente emocional e sentimental. E a gente comemora pouco, né, os bons resultados. Agora, quando tem resultado ruim, você passa horas, você põe em tudo quanto é meio de comunicação na empresa, mas quando tem uma coisa boa, se lembra durante 1 minuto e depois não fala mais nisso, né? Perfeito. Matou de charada, né? Para passar uma cara raspana, todo mundo tem muita competência. Agora, para elogiar, a gente esquece. Para fechar aqui, então, o sexto C é a celebração ou a correção de curso. Qual o ajuste que você tem que fazer? E aí é muito interessante, que é o mecanismo de aprendizado, que é o que se mais demanda da liderança hoje em dia. A liderança tem que ter um mecanismo de coaching muito forte, que é para o aprendizado. E, finalmente, com esse mecanismo, com esse estímulo de todos esses relacionamentos internos, você acaba desenvolvendo o carinho, o afeto interno pelas pessoas, começa a ter uma tolerância às diferenças, respeito maior às pessoas, enfim. E aí é um componente meramente emocional que está sendo agregado à gestão. Muito bacana. Daqui a pouquinho eu vou abrir os telefones para os nossos ouvintes participarem. Agora, antes, eu vou mandar uma mensagem do nosso apoiador. Momento Sebrae São Paulo. Eu quero dar uma palavrinha com você que tem uma pequena ou microempresa. Você quer que ela evolua e fique cada vez maior, certo? É por isso que o Sebrae São Paulo também evolui. Sabe como? Oferecendo cursos cada vez mais inovadores e sob medida, para que a sua empresa possa ir cada vez mais longe. O Empretec, por exemplo, é um curso desenvolvido pela ONU, ministrado com exclusividade pelo Sebrae. São especialistas em gestão e comportamento humano. Com o Empretec, você aprende a identificar novas oportunidades de negócio. São 10 mil participantes capacitados todos os anos, que aumentam o faturamento das suas empresas. Para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br e conheça os cursos que podem melhorar o desempenho da sua micro ou pequena empresa. Curso sob medida Sebrae São Paulo. É o Sebrae São Paulo criando novos produtos para uma empresa se reinventar. Olha só, você conhece, já ouviu falar do Empretec, Marcelo? Sim, conheço uma coisa, grande instrutora dele. Inclusive, se você quer conhecer mais detalhes do Empretec, entra no canal do YouTube do Sebrae São Paulo e você vai ter lá uma palestra onde eu faço um resumo de como funciona o Empretec. Eu vou abrir, então, os nossos telefones 3016 1764 e o 3016 1765. Como é que está aí os desafios do modelo de gestão? O que você achou dos 7 Cs e dessa metodologia que o Marcelo Coutinho está falando? Conte aí um pouco dos seus desafios, liga para cá
que a gente vai te atender ao vivo. E eu, aproveitando, então, num capo aqui, o ouvinte ao ligado para cá, aproveitar para parabenizá-la, porque hoje é seu aniversário. Ah, imagina, obrigada, Marcelo. Eu já recebi muitas mensagens carinhosas e isso é realmente muito bom, porque traz uma força, um ânimo. É bom a gente saber que, de alguma forma, faz uma contribuição para quem está nos ouvindo, né? Às vezes a gente fica na dúvida, será que eu estou realmente fazendo a diferença, ajudando cada um pouquinho? E você vê que é um aspecto eminentemente emocional, né? Todo mundo aqui nos satisfaz, né? Totalmente. Eu adoro essa parte da questão da emoção das pessoas, mas você não acha, enquanto está entrando uma ligação, já temos uma ligação, então deixa minha pergunta para daqui a pouco. Alô? Olá, boa noite, Paula. Boa noite, quem está falando? É a Soraya. Oi, Soraya, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É... Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la, né, por ser essa mulher guerreira, não só pelo seu aniversário de hoje. Imagina, obrigada, Soraya, obrigada mesmo pelo carinho. Fico feliz de saber que você está acompanhando aí meu trabalho. Sim, tanto é que eu ouvi aquele programa e você estava super emocionada quando seu filho foi para o nosso outro lado. Uhum. E aí isso me tocou bastante, porque você é uma gestora não só profissional, mas tem que ser pessoal também, né? É verdade, imagina, obrigada. Realmente você falou um ponto interessante, né? Quando a gente lida com as emoções e liderança é em todos os ambientes. É verdade. E eu também gostaria de ter uma pergunta referente à questão da gestão em si. Uhum. Como eu sou coordenadora pedagógica, eu tenho muitas pessoas que a gente lida no dia a dia e tudo. Como que a gente tem que ter esse jogo de cintura? São pessoas muito diferentes, né? Eu preciso lidar com elas. É só isso mesmo. Tá, com pessoas diferentes. Agora, quando você fala em pessoas, você está falando aí, no seu caso, pessoas que trabalham na sua equipe, ou eu imagino que como no seu trabalho você deve lidar também com alunos e pais de alunos? Isso. Eu faço mediação desde os alunos, pais dos alunos, com a direção, Tá. Com toda a equipe em geral da escola. Tá, como lidar aí com esses desafios e as diferenças de cada um, suas emoções, as suas razões, tudo isso. Isso mesmo, Paola. Tá ótimo, Soraya. Obrigada, um grande abraço. Obrigada. Fica na escuta que o Marcelo vai te dar uma resposta. Ok, brigadão. Imagina, abraço. Olha, evidentemente é uma pergunta bastante complexa e profunda, e eu citei uma varinha mágica para lidar. Eu diria, se fosse colocar como minha experiência pessoal, diria que o grande segredo chama-se empatia. Uhum. E aí, para explicar um pouquinho isso, a gente tem que remeter um pouquinho à origem da palavra empatia, né? A etimologia da palavra. Ela vem do grego, que é de entos e patos. Entos é interno e patos é emoção. É ter essa percepção da emoção interna do nosso interlocutor. É perceber que ele sempre tem razão. Sempre tem razão, não no aspecto que está discutindo às vezes. Se é certo ou errado. É em razão em pensar daquela maneira. Ele tem um quadro de vida, ele tem alguma maneira que o fez proferir aquela frase, que o fez se manifestar daquela maneira. E a nossa sacada, e isso chama-se inteligência emocional, é perceber isso, nos colocarmos no lugar dele, entendermos essa razão. No momento que a gente se abrir e entender isso, automaticamente a gente abre uma avenida que ele também vai nos entender do outro lado. É um mecanismo de reciprocidade. Eu acho diria importante. que essa é a essência. E aí, Soraya, se eu puder te dar mais uma dica, a gente fala muito trate os outros como você gostaria de ser tratado. E nem sempre isso funciona, porque as pessoas têm estilos diferentes, têm personalidades diferentes. Tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas. Umas lidam melhor com as emoções, outras não. Cada uma tem seus traumas e sua experiência de vida. Então, quando você consegue usar essa empatia, você tem que fazer uma adaptação da sua linguagem, da comunicação, de como conversar com essa pessoa, baseado no que você conseguiu captar. E aí, para cada pessoa, você vai ter uma forma diferente de falar, entende? Para algumas pessoas, você precisa mandar um volume de informações sobre determinado tema e a pessoa estuda antes para quando vier para uma conversa, ela já está mais preparada. Então, é importante você usar a empatia e ter claro que cada pessoa você tem que ter uma postura diferente, se alinhar com essa percepção que você teve das pessoas. Então, temos mais uma pessoa na linha. Alô? Alô, boa noite, Paula. Boa noite, quem É o fala? André, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo. Parabéns para você primeiro. Obrigada. E parabéns pelo programa, com a presença do Marcelo, está muito legal o programa.
Que bom. E conta pra nós, você tem aí alguma pergunta pro Marcelo? Eu tenho. É que assim, tudo funciona perfeitamente quando não tem as pessoas. Entre as pessoas, a gente tem que saber lidar de diversas maneiras com diferentes personalidades dentro da empresa. Né? Nem fale, é um desafio. Esse é um grande desafio, acho que, do empreendedor, de entender essas diferentes personalidades e saber que cada um tem que ser tratado de um jeito, porque hoje em dia não adianta você querer tratar todo mundo igual, que não funciona mais. E acho que o grande desafio para a gente que lida com essas pessoas, principalmente com as pessoas mais novas, é entender essa comunicação junto às pessoas. Interessante, você traz esse ponto aí da questão da geração Y, aí tenho certeza que o Marcelo tem aqui algumas dicas. E quais são as características e como que a gente lida melhor com eles? Bacana. Muito bom contar com a sua participação, André, um grande abraço. Parabéns para você mais uma vez. Obrigada, um abraço. E aí, como é que mais lida? umas perguntas aqui são bem cabeludas. Vamos ver se eu consigo resumir, ser sintético aqui. Basicamente, André, isso que você acabou de mencionar é o desafio de todos nós. Nós, né, pessoas de maneira geral, somos incoerentes, inconstantes, instáveis, né, todos esses aspectos do ser humano e até mentirosos, né, que ocorrem dentro da empresa. E é com essa realidade que você tem que lidar em montar a sua equipe e trazer resultados e progredir. E essas características da geração Y, Marcelo? Então, a geração Y ela tem algumas características um pouco mais além daquilo que a gente está acostumado da nossa geração. Ela também busca uma coisa chamada satisfação interna e busca realização. Então, todas as ações para elas, e aí, para sintetizar aí a pergunta do André, toda vez que você vai lidar com alguém, se você quiser ter dê significância àquilo que você está fazendo. Se e não por tiver isso, inclusive, ter um propósito claro do seu trabalho, da sua empresa, e mostrar para cada uma das pessoas que trabalha com você qual que é o propósito da função dela dentro desse contexto, né? Exatamente. Eu diria que, grosseiramente, é tirar o foco da tarefa e colocar no objetivo. Quando as pessoas começam a levantar a cabeça e olham para o objetivo, elas sabem onde elas vão chegar com aquilo. Então, se houver algum contratempo no caminho, é mais fácil de aparecer a inovação, E, por outro lado, ela chegando por um caminho diferente daquele que foi proposto, é uma coisa chamada realização, satisfação. E aí que você constrói uma equipe de fato. Muito legal. E, André, acrescentando, aí eu acho que o Marcelo Coutinho trouxe agora um ponto que eu acho que é importante. No momento em que você busca empatia com as outras pessoas e passa a entender que todos têm razão, tem um sentido para o que a pessoa está se manifestando e se comportando daquela forma, faz com que fique mais fácil você aceitar. Você até gostar do jeito de cada um, das suas diferenças e se apaixonar pelas pessoas. No mundo de hoje, nós gestores temos que nos apaixonar pelas pessoas, senão vai ficar muito difícil fazer essa gestão. Tem mais alguém aí na linha, Tomás? Mais uma pessoa, alô? Alô, Paola? Oi, quem fala? É o Edson de Guaraná. Tudo bem, Edson? Eu estou, Paola, eu gosto muito desse programa de Sebrae e eu fico pensando lá comigo, por que tem tantos investimentos que não dá certo? Tantos investimentos, você fala, empresas que abrem e não dão certo? Porque hoje em dia um investimento que podemos dizer assim, um salão de cabeleireiro, que envolve estética, envolve um caso de coisa, envolve pessoas, envolve lado monetário, financeiro. É sempre complexo, com certeza. E segundo as pesquisas, a maior parte das empresas quebram antes de completar 3 anos, né? Não, mas isso aí rende muito, porque quando você conquista um cliente e tudo mais, ele rende dinheiro, porque o lado do trabalhar com pessoas que trabalham no dinheiro hoje. Interessante esse ponto, Edson. Então, Marcelo já está aqui ansioso em dar algumas dicas em relação a esses desafios. Eu também tenho umas dicas e agradeço muito a sua participação aqui conosco. Paola, faça isso para mim, porque eu tenho alguém na Zona Sul que há muitos anos tem muitos cursos e não está conseguindo se levantar. Bacana. Vamos passar aqui algumas dicas para inspirá-los, tá bom? Obrigada pela participação. Um grande abraço. Vamos lá, Edson. Mais uma vez, tentando ser bastante sintético. Administrar uma empresa é lidar basicamente com 3 fatores. Uma coisa chama-se tecnologia, outra coisa chama-se processos e procedimentos, e o terceiro, pessoas. Invariavelmente, o grande nó está chamando, a gente enrosca mais na parte de pessoas. Processos e procedimentos hoje, eu diria que o Google resolve, basta você fazer as perguntinhas certas.
Tecnologia, ela ficou muito barato, muito alcance de todo mundo. E a grande habilidade é trazer pessoas. Edson, se eu pudesse te dar uma receita, olha, a maioria dos negócios que fracassam é porque as pessoas não estão olhando na mesma direção. Então, alinhar esse objetivo é fundamental. Alinhar o objetivo. Alinhando o planejamento, de novo, o processo da co-construção. Quando todo mundo olha para o mesmo ponto, tem um foco, a energia de dentro do grupo é muito mais realizadora, tem muito mais capacidade, independente do negócio que você estiver fazendo. Pode estar vendendo banana na feira, cabeleireiro ou uma transportadora, independe. E até, Edson, vou passar algumas dicas para você, porque eu acho que é fundamental. Existem pesquisas que mostram que o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso é o comportamento, é a ação. O que o empreendedor faz que tem sucesso, o outro não faz e acaba tendo fracasso. E é baseado nisso que a metodologia daquele curso Empretec no Sebrae foi desenvolvida. Então é uma oportunidade. Além dessa dica de fazer o Empretec, que dá uma chacoalhada e dá para a gente entender aonde nós estamos acertando ou errando, vai acontecer o Epicentro em setembro com o Ricardo Jordão. Ele dá uma sacudida em todos os empreendedores. Ele até gravou uma mensagem aqui para nós do programa Alma do Negócio. Me acompanha. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo Jordão, criador do Epicentro, e eu vim aqui convidar vocês para participar do movimento que vai mudar a história do empreendedorismo no Brasil. O Epicentro é o primeiro festival de empreendedorismo criativo no Brasil e vai reunir em Campos do Jordão nos próximos dias 26, 27 e 28, pessoas diferentes, que têm ideias diferentes, empresas diferentes e que têm a proposta de mudar esse Brasil para melhor. Então, se você é empreendedor, tem alguém você não pode faltar no Epicentro. No telefone? Você vai Não. conhecer gente que vai voar para frente. Eu vou estar aqui com a Paola, conversando sobre o Epicentro. Agora, se você quiser conhecer melhor sobre o evento, antes da nossa conversa, entra em catarse.me/epicentro, catarse.me/epicentro, para conhecer tudo sobre o Epicentro. É isso aí, te encontro lá. É isso aí, eu também estarei lá. Marcelo, deixa seus contatos, quem quer conhecer mais do seu trabalho, como é que vai te encontrar? Bom, a empresa que eu sou sócio-gerente chama-se Intermind, então, portanto, intermind.com.br, é o mais fácil. Telefone 3822-2443 ou celulares, que hoje em dia a gente pega mais os celulares. Vamos lá, eu vou fazer dentro do novo jeito de 3 em 3, 983-666-363. Vou repetir, 983-666-363 com 11 na frente. E tem e-mail? Tem um e-mail, pode ser marcelo@intermind.com.br ou vocês podem procurar diretamente pelo meu nome também, com www.marcelocoutinho.com.br, também chega diretamente no mesmo site. Marcelo também está em todas as redes sociais, assim como se você quer me encontrar, Paola Tucunduva. Estou lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, Programa Alma do Negócio, tem uma fanpage. Vou ficar muito feliz de que você possa curtir a nossa página.